Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Queridos que vão ouvir esse vídeo, eu gostaria de deixar uma palavra aqui para nós pensar um pouquinho na palavra de Deus, para aquelas pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus. O Senhor colocou no meu coração essa palavra. Diz assim, lá no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 13: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Os falsos profetas, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva de espinhos ou figo de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos frutos os conhecereis. Quem entra no reino dos céus? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então aqui esta palavra de Deus para nós, falando aqui sobre os dois caminhos. Primeiramente, os versículos que a gente leu fala dos dois caminhos. Há dois caminhos. A Bíblia diz que há um caminho que é uma porta que é estreita, um caminho que é estreito, né? E a porta apertada que leva à vida, e por isso poucos a encontram. Mas este caminho estreito, este caminho apertado que leva à vida verdadeira, a vida eterna, a vida de salvação, irmãos, é o caminho certo, é o caminho que a gente tem que se conduzir. Por que diz que é apertado o caminho, que é estreito o caminho? Porque a gente vai encontrar dificuldades, a gente vai encontrar espinhos na caminhada, a gente vai passar por momentos de luta, sim. A gente vai passar por momentos de enfermidades, a gente vai passar por momentos de muitas adversidades, muitas situações contrárias que vêm na vida do crente fiel e verdadeiro para fazê-lo desanimar. Mas a Bíblia diz que este é o caminho certo e que nós devemos permanecer nele. E por isso nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Por isso nós temos as armas espirituais, que é a oração, a meditação na palavra de Deus, os cultos para nos fortalecer. Mas quando eu estava meditando nessa palavra, eu também estava pensando, irmãos, que há uma palavra também aqui na Bíblia Sagrada que nos fala a respeito dos dois alicerces, aquele que alicerçou a sua casa sobre areia e aquele que alicerçou a sua casa, irmãos, que fez o seu fundamento sobre a rocha. O que significa isso para nós, espiritualmente falando? A nossa casa espiritual, a nossa vida espiritual, ela não pode estar edificada na areia. O que é estar edificada na areia? Um dos exemplos, uma das formas de edificarmos a nossa casa na areia é quando nós firmamos a nossa fé somente nos benefícios que nós vamos receber aqui nesta vida, irmãos. Se nós firmarmos a nossa fé somente nos benefícios que o Senhor Jesus pode nos dar, nos benefícios que Ele nos dá, quando aquele benefício acabar, ou quando aquela bênção, quando não tivermos mais aquela bênção, a nossa fé vai embora junto com a bênção, vai embora junto com o benefício, porque ela estava firmada somente na bênção. Então, o que eu observo hoje em dia? Eu observo muitos pregadores pregando e tentando chamar a atenção das pessoas para Deus através dos benefícios que elas vão receber, através das bênçãos, das vitórias que elas vão receber. Então, eles chamam a atenção das pessoas para isso. Então, a fé das pessoas não é alicerçada na rocha, mas é alicerçada na areia, porque quando acabam os benefícios, quando vem a dificuldade, quando vem a luta, ela acaba. Quando vem o problema, quando vem a adversidade, aquela casa vai cair, porque a vida espiritual dela está firmada apenas nos benefícios. Mas o que o Senhor, o que a palavra de Deus nos mostra, o Espírito Santo nos dá entendimento, que firmar a nossa casa na rocha, firmar a nossa casa verdadeiramente em Jesus Cristo, é nós pregarmos sobre o que realmente é importante, que é a salvação da nossa alma, pregar sobre salvação, pregar sobre o arrependimento dos pecados, né? Que todos nós somos pecadores,
todos nós éramos pecadores, mas uma vez que encontramos com o Senhor Jesus Cristo, Ele nos perdoa nossos pecados porque nos arrependemos, tomamos consciência que éramos pecadores, nos arrependemos, então Ele perdoa nossos pecados, Ele nos justifica. Então hoje nós somos pecadores sim, mas arrependidos e justificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos que ter na nossa mente, firmar a nossa fé, não nos benefícios que nós vamos receber. Os benefícios que nós recebemos de Deus, as bênçãos que nós recebemos de Deus é um bônus, né? É uma consequência de nós andarmos na presença dele, mas a nossa fé tem que estar firmada na salvação. O maior benefício que o Senhor Jesus quer nos dar, quer nos conceder, morreu por isso, é para nos dar a salvação da nossa alma. Então é isso que nós temos que ter certeza, que nós somos salvos, mas para que a gente venha a ser salvo, queridos irmãos, a gente não pode participar, nos tornarmos iníquo. Nós vimos aqui no último versículo que a gente leu, ó, quando ele fala aqui assim, ó, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então eu estava aqui observando essa palavra iniquidade, irmãos, é diferente de pecado. Pecado significa hamartia, quer dizer errar o alvo. Iniquidade é anomia, quer dizer aquele que não cumpre a lei de Deus, aquele que vive sem lei ou sem as regras de Deus. E também tem um versículo lá no livro de Romanos que fala que eles não se importaram em conhecer a Deus. Romanos 1:29. Eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, irmãos. Então endureceram o seu coração para a palavra de Deus, né? E a Bíblia fala que as pessoas se tornam iníquas. Iníquo. Aquele que pratica iniquidade, que é o que? A falta de verdadeiramente se arrepender. Uma pessoa que vive na prática do pecado, mas ela nunca se arrepende. Ela peca hoje, amanhã ela vai lá e peca de novo, o mesmo pecado, amanhã ela vai e peca de novo, depois ela vai e peca de novo, e ela fica naquela insistência, naquele mesmo pecado. Então isto é iniquidade. São pessoas que nunca se arrependem. Quando nós olhamos para os homens de Deus na Bíblia, nós vemos a diferença entre eles, né? Nós vemos que Davi foi um homem que cometeu um pecado, sim, mas ele se arrependeu, cometeu grave pecado, mas ele se arrependeu sinceramente. Já o Saul, ele cometeu o pecado, mas ele não se arrependia. Então ele era um iníquo, e nós vemos muitos homens que foram iníquos, e a Bíblia condena aquele que pratica a iniquidade, aquele que não se arrepende, aquele que não reconhece: Senhor, eu errei, mas eu não quero errar mais, eu vou me esforçar para acertar. Então isto é o arrependimento verdadeiro, quando a pessoa muda as suas atitudes. O arrependimento verdadeiro e sincero, ele muda a pessoa. E nós temos o Espírito Santo que nos capacita a mudar, que nos ajuda a cada dia, que nos transforma. Então o que a Bíblia diz, irmãos? Que nós estamos vivendo pelos sinais os últimos tempos. E a Bíblia diz que já opera o espírito, já opera no mundo o espírito da iniquidade, o homem do pecado. O espírito da iniquidade, que é diferente de pecado, é quando a pessoa endurece o coração para a palavra de Deus. A Bíblia também diz: se hoje ouvides a minha voz, não endureceis os vossos corações. Então, queridos irmãos, vamos nos esforçar para caminharmos na presença de Deus, porque estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra, e a Bíblia fala que há o verdadeiro e há o falso. A Bíblia fala que há o caminho estreito e há o caminho largo. A Bíblia diz que o caminho largo é um caminho espaçoso, é um caminho onde as pessoas só querem receber as bênçãos de Jesus, só querem receber os benefícios, só querem receber a parte financeira, querem receber os benefícios somente para esta vida. Mas o maior benefício que a gente recebe do nosso Senhor Jesus Cristo é a salvação, e nós devemos valorizar essa salvação, porque ela custou um preço muito alto. Não foi um preço de dinheiro, da maior quantidade de dinheiro deste mundo, mas foi um preço alto, que foi o sangue do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que valorizar. Outro dia eu ouvi uma pessoa comentar assim, uma mulher que vive na igreja há mais de 15 anos, e ela estava conversando e ela comentou assim: eu não me importo com a salvação. Eu não me importo com a salvação, ela disse assim. E aquilo me deu um baque, eu fiquei horrorizada de ouvir aquilo. Como que uma pessoa que está na igreja há mais de 15 anos não se importa com a salvação? Então ela se importa com o quê? Somente com os benefícios dessa vida. Somente com os bens que ela vai receber, com as bênçãos para esta vida.
Se nós pensarmos assim, Paulo fala, nós somos os mais miseráveis das pessoas. Aqueles que esperam em Cristo somente para essa vida são os mais miseráveis. Então nós não podemos esperar em Cristo. Claro que nós somos abençoados, sim. Nós somos cuidados, somos protegidos, sim. Mas também nós não estamos livres de passar por um momento de aflição. E a nossa fé não pode estar firmada somente nos benefícios que nós recebemos de Cristo. Porque senão, quando os benefícios vão embora, a nossa fé também vai embora. Por que muitas pessoas hoje, quando vem a luta, ela se desvia, ela se afasta e ela vai para o mundo? Porque a fé dela estava firmada, a casa dela estava firmada na areia, que é firmada nos benefícios, nas bênçãos, nas vitórias. Né? Muitas vezes o crente fiel e verdadeiro vai passar por um momento difícil, mas isso não é motivo para ele desanimar, mas é motivo para ele perseverar, para ele orar mais, buscar mais a presença de Deus, e Deus vai se manifestar mais para ele com poder, com maravilhas, com sinais, maravilha, autoridade, porque o nosso Deus não mudou, amém, irmãos? Quando nós olhamos para os homens da Bíblia, para os homens que Deus usou no passado, eles eram homens cheios do Espírito Santo, mas nenhum deles deixou de ser provado, deixou de passar dificuldades. Todos eles passaram momentos de aperto, mas eles perseveravam, porque sabiam que eles tinham o principal do Senhor Jesus, que é a salvação da alma. Então, é época da gente pregar, é momento da gente pregar sobre o que realmente importa, a salvação da nossa alma. Nos arrependemos sinceramente dos nossos pecados e temos a certeza que quando o Senhor Jesus voltar ou nós partir dessa terra, nós estaremos salvos. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, vamos vencer a nossa velha natureza, vamos vencer as obras da carne, vamos andar no Espírito, como diz a palavra. Andai no Espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. Aí nós vamos manifestar as virtudes do fruto do Espírito Santo. Amém, irmão? Nós vamos ser agradável a Deus, vamos ter a presença de Deus, vamos manifestar o poder dele na nossa vida para socorrer almas, para salvar almas. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor possa te abençoar pela sua palavra e despertar o nosso coração a cada dia para o que realmente importa, irmãos. Firmar a nossa casa na rocha. Em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Para aquele dia nós sermos aprovados pelo nosso Senhor.